Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Sexta-feira passada estava fazendo muito frio no Rio Grande do Sul e pela vestimenta de Nogueira parece que o frio continua, de fato, né? Está muito frio no Rio Grande do Sul. Sendo que aqui no Nordeste está chovendo, mas está quente. Eu estou 2 sextas-feiras chovendo uma atrás da outra, mas está quente aqui, está beleza. 23 graus, está tranquilo, né? Que maneira de morar no Rio Grande do Sul? Só se for em você, porque aqui tá 29, meu. Você tá, eu não sei de onde você tá com 23, mas tudo bem. Eu nem sei a temperatura que faz em Juiz de Fora hoje, porque aqui o tempo é doido, sabe? Aqui faz todas as estações num único dia. Então, quando você pensa que passou, não passou nada, né? Você tá, ó, tá agora aqui, 19. Aqui faz em torno de uns 12 dias, mais ou menos, que chove. Está em torno de uns 15, 13 ou 14 graus, mais ou menos. Que isso? Nossa. Eu estou com 19 aqui. Eu estou olhando aqui na minha máquina, estou aqui exatamente com 25 graus. Nublado o tempo. Então, vamos lá. Como da sexta-feira passada, nós estamos hoje no 5º passo de como resolver determinadas situações complicadas, diremos assim, e nós vamos colocar, para dar sequência ao 5º passo, vamos colocar mais um vídeo. Esse vídeo também tem um conteúdo assim forte, mas é um conteúdo que acontece muito pelo mundo, pelo Brasil afora. Então, vamos lá. Nasci na cidade de Monterrey, estado de Nuevo León, no México. Cresci na área centro-sul de Los Angeles e depois nos mudamos para San Fernando Valley. Meu pai me batia todos os dias, depois que ele bebia. Aquele não era um lugar muito bom para gente ser criado. Quando eu tinha 14 anos, meu pai me bateu pela última vez, porque depois disso saí de casa. O engraçado é que eu não tinha para onde ir. Eu me lembro que foi na segunda ou na terceira noite. Eu estava dormindo atrás de uma caçamba de lixo e os caras me bateram. Meu nariz ficou todo ensanguentado. Eu fui andando e encontrei uma prostituta na rua que me perguntou: "Você se machucou?" Com 14 anos, me achando um machão. Eu disse: "Eu não. Você tá machucada? Precisa de alguém para te proteger?" Hoje, olhando para trás, acho que ela sentiu pena de mim e me deixou ficar na casa dela. Ela era viciada em heroína e me mostrou o mundo das drogas. Eu a ajudava, basicamente, ficando no armário com um bastão de beisebol caso alguém não quisesse pagar pela noite dela. Meu trabalho era sair e começar a bater no cliente. Parte da cultura era entender que você tinha que ser devotado aos garotos da comunidade, el barrio. Isso era a sua vida. Muita gente nem sequer saía do bairro. E muitas vezes não era porque você não queria, era porque não sabia como sair. Não gosto de dizer isso, mas depois de já ter enterrado algumas pessoas, você se acostuma com tudo isso. Como minha assistente social sabia que eu estava me metendo em encrenca, ela me colocou em uma família. Na verdade, não foi uma transição difícil. Eu sabia que ia ter meu próprio quarto, não precisava pagar aluguel, não precisava roubar, não precisava vender drogas. E acabei gostando do fato de que o pai realmente cuidava da família.
A mãe até cozinhava e a comida era maravilhosa. Comecei a frequentar a igreja mórmon. O bispo me perguntou se eu estaria interessado em servir missão. E eu pensei, bom, isso até que pode ser legal. Então eu fui e servi uma missão de 2 anos. Isso foi provavelmente um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida. Depois da minha missão, eu me casei, tínhamos 3 filhos, a vida parecia boa. Depois de alguns anos, sabe como é? Tínhamos problemas, como todo mundo. Eu estava tentando descobrir um jeito de ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Claro que a primeira coisa que eu pensei foi em algo que tinha sido fácil para mim quando eu era garoto. Vender drogas. A minha mulher conseguiu destrancar a porta e ela me pegou com pedras de cocaína. Ela não sabia bem o que era aquilo, mas sabia que era ilegal. Ela chorou e foi embora com as crianças. Isso acabou me deixando descontrolado. Então eu voltei para a minha vida de antes, voltei a andar com uma gangue, voltei a vender drogas e voltei a tudo mais ligado a isso. Isso durou anos, durou décadas. Sabe como é? Vivendo desse jeito por tantos anos, é quase impossível tentar calcular a quantidade de coisas erradas que eu fiz. E fiz muitas coisas erradas. O peso da culpa e o remorso me deixaram totalmente arrasado. Eu achava que nunca ficaria limpo. Mas eu me lembrei que nas Escrituras o Senhor desceu abaixo de todas as coisas. E com certeza, se alguma coisa podia me salvar, era a expiação. Somente um Deus que tinha descido abaixo de todas as coisas poderia salvar uma alma que era tão rebelde e orgulhosa como a minha. E então, para ter condições de remover a culpa e os horrores indescritíveis e a tristeza que eu estava carregando por toda a minha vida, eu sabia que tudo dependia da minha confissão. Então, finalmente, eu fui falar com o bispo. Eu sabia que tinha que contar coisas dolorosas que me deixavam com muita vergonha. Coisas que você não quer que outras pessoas saibam. Quando consegui confessar todos os meus pecados, foi como se eu tivesse me libertado de tudo. Foi como se eu não tivesse mais que carregar todo aquele peso. Fiquei mais feliz. Desde que fui rebatizado, meu casamento já dura 3 anos. E sou limpo e livre do vício. Eu não sinto nem vontade de fazer o que eu fazia antes. O Espírito Santo está na minha vida. Eu posso tomar o sacramento. Minha vida é boa. Minha vida é muito boa. Quero que você saiba que é possível mudar e também que é possível ser perdoado. E quero que saiba que tudo começa com a confissão. Como eu falei para vocês, realmente é uma história assim, muito pesada, né? Tudo começou, diremos assim, errado na vida dele. Ele cresceu em um lar onde chegou ao ponto do pai dele, que eu entendo os dois lados, talvez o lado do pai, o lado do filho, é uma coisa muito complicada, muito complicada, diremos assim, ao ponto de um pai expulsar um filho de casa.
o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nisso daí. Será que a solução é expulsar um filho de casa, ou uma filha, ou um parente? Será que vai resolver a situação? Primeiro ponto é questionar quando alguém se tem um problema muito sério. Mas também tendo também o lado do pai que está sofrendo. E eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu tenho um amigo de infância, e outro dia, conversando com ele, encontrei com ele, batemos um papo, lembramos da época em que éramos jovens, né, jovens rapazes, tudo, todos solteiros, gostávamos muito de bater uma bolinha, como dizemos nós aqui no Nordeste, e éramos bons amigos. E ele cresceu, teve a família dele, eu a minha, e ele disse: James, eu não tive a sorte que você teve com os filhos. A história do meu filho é a seguinte: ele se envolveu em drogas, começou a fazer coisa errada, começou a roubar. Eu fui buscar um dele na delegacia. E eu prometi a ele que eu não voltaria próxima vez para buscar ele na delegacia. E se acontecesse de novo, ele dissesse que não tem pai. E foi essa conversa que ele teve com o filho dele. E o filho dele vivendo em casa, mas mesmo assim começou a fazer coisas erradas. Até quando ele foi assaltar uma farmácia, e nesse dia ele estava, da forma que ele acredita, estava orando a Deus que desse um jeito de parar com aquilo que o filho dele estava fazendo na vida, porque ele já sentia que o filho dele estava roubando de novo, fazendo coisas erradas. E quando esse jovem foi assaltar essa farmácia, ele levou um tiro nos peitos, certo? E ele ficou paraplégico e até hoje vive numa cadeira de rodas, e quem cuida dele é o pai dele. Então, assim, esse grande amigo que eu falo todos os programas, ele foi expulso de casa também pela mãe. Mas ele não teve a mesma sorte que esse rapaz da história, nem teve a mesma sorte que outros. Ele morreu carbonizado dentro de uma barraca, né? Então, assim, quando eu falo dessas histórias de drogas e tudo, eu posso dizer que eu vivi a situação com alguém que eu amava, né? E ele não teve forças para procurar ajuda, né? Nós éramos jovens e eu dizia: rapaz, vai procurar ajuda de fulano, de ciclano. Ele dizia a mesma coisa, que, mais uma vez, as pessoas que estão relatando esses problemas que eles tiveram, ele sentia vergonha, certo? A vergonha de dizer: fulano, eu fiz isso, aquilo, outro. E eu entendo também o lado da pessoa, que é muito difícil realmente você contar coisas tão íntimas, tanta ruindade, que nesse caso aí foi esse senhor aí que ele passou desde jovem. Imagine ao ponto dele chegar e dizer: não, vou procurar ajuda, né? Mas uma coisa teve, quando ele foi para a igreja, como ele diz, eu fui para a igreja mormon, né, como ele relata e o bispo teve a sabedoria para chamar ele para ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mesmo assim, quando ele voltou, certo? O vício, né, predominou de novo, ele tentando sobreviver com a família, coisa e tal. E destruiu ele, né? Mas quando ele estava na penitenciária, preso, ele lembrou de uma coisa que provavelmente ele aprendeu na missão, sobre Jesus. Que Cristo, ele pode realmente pôr as pessoas. Eu acredito nisso, sabe? Mas não é uma tarefa muito fácil, gente. A pessoa está num emaranhado desse de coisas, de recorrer à ajuda. Por isso que a gente tem que ter toda a sensibilidade do mundo. Se alguém chegar nas nossas igrejas, seja ele qualquer igreja que seja, a gente ter essa sensibilidade de que aquela pessoa também é um filho de Deus, e talvez ele esteja tentando sair do vício, de uma desgraça na vida dele, e quando ele recorre a ponto de ele recorrer à igreja, ele está, como disse assim: estou clamando a Deus: Deus, por favor, me ajuda. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Foi o que aconteceu com esse bispo, né, que ouviu ele, deve ter ficado chocado também, tantas coisas que ele tinha vergonha de dizer, mas ele reconstruiu a vida dele. Então, esse pequeno comentário e essa coincidência não, outra coisa em comum, a vergonha que as pessoas sentem,
e a questão de ter alguém que possa ouvir e possa ajudar de verdade. E quando alguém nos conta alguma coisa, gente, e pede para a gente ser confidente, a gente tem que ser, não pode sair do bocão por aí fora. Né? E é esse comentário, vou passar o tempo agora para Nogueira, para Penha, para a gente comentar a respeito especificamente disso que a gente acabou de assistir. Tão pesado, mas tão necessário que talvez possa ajudar alguém. Bem percebido. Veja bem, né? Através, né, do Salvador Jesus Cristo, as pessoas elas têm a oportunidade de moldar a vida. Porque só através dele, na verdade, através da expiação dele, ele pode nos curar, ele pode nos transformar em pessoas melhores. Eu estou dizendo isso porque eu sou um constante, a minha vida sempre está sendo transformada. Eu sou cheio de erros, sou cheio de falhas, né? Eu tenho que ser um pai melhor, um marido melhor, mas através de Cristo, eu prometo, né, que as pessoas podem ter, né, a esperança de que elas poderão ser curadas. Cristo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele promete que vai aliviar a carga e vai nos tornar mais leves. E esse mundo, que é um mundo tão triste, né? Eu tenho tantas experiências, tantos jovens que eu conheci. Teve um rapaz aqui perto da minha casa que criou-se junto com os meus meninos. Ele também era da igreja. Ele banjou, como diz, banjou para esse lado, né? Você foi para as drogas. O nome dele é Mateus. E ele perdeu a avó há pouco tempo, morreu a avó. O tio dele, que é o filho da avó, que é um tio dele próprio, filho da avó dele, ele não pode entrar na casa que era da avó, porque a casa foi confiscada pelo pessoal das drogas, do crime organizado. E ele não pode sair do presídio, porque se ele sair do presídio, ele é um homem morto. Então lá dentro ele está mais seguro do que aqui fora, porque o pessoal vai matar ele. Então, veja bem como é triste isso, né? E tem pessoas que ainda têm a bênção, como nesse vídeo, dele ter entrado, recaído e voltado novamente, procurado o Salvador Jesus Cristo e ter a oportunidade, né, de confessar, né, de colocar sua vida em dia, foi rebatizado novamente, né, constituiu uma outra família, está feliz, mais leve, porque ele foi de encontro ao Salvador Jesus Cristo. Então, isso é sumamente importante, né, nós buscarmos o Salvador Jesus Cristo. Vale a pena. Uma coisa que é colocado no final, eu até queria novamente repetir, deixa eu pegar aqui, repetir o que ele fala, aqui, o que ele mostra no final, falando... Cadê meu negócio? Aqui, vem cá. A frase que vem no final, que é você confessar, admitir para si mesmo, para seu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, e para a devida autoridade do sacerdócio, a natureza exata dos seus atos. No momento que você confessa, é porque você está querendo se livrar daquilo. Você confessou, você se livrou daquele mal-estar que estava dentro de você. Alívio, e você, né? É um alívio. E você tem a certeza de que o Pai Celestial vai te ajudar.
E em nome do Filho dele, Jesus Cristo, ele vai fazer de tudo para te ajudar. E você não pode fazer só isso para um amigo seu ou para um vizinho, alguém que passa na rua, você chegar e falar, que não adianta de nada. É aquela coisa, quem tem autoridade é autoridade. Você tem que chegar para uma pessoa que tem autoridade neste específico, que é a parte espiritual. Não adianta nada eu chegar para o James e falar assim, ó, vai lá e multa aquele carro que está passando ali porque ele fez uma coisa errada. Se o James não é policial, ele não tem nada a ver com essa história. Ô, Marcos, prepara o imposto de renda daquela empresa ali, porque tá... O Marcos não é contador, ele não vai preparar. Então, você, quando procura, você procura algo e alguém que seja específico para aquilo. No caso, na hora que ele fala que ele admite os erros dele, o que ele fez, que ele confessa, que ele confessou mesmo, de verdade, foi para um portador do sacerdócio, que nós chamamos, que é a pessoa que está apta religiosamente a poder escutar e a te falar que você está livre dos seus pecados, que você se redimiu, que você falou, que você aceitou. Então, essa frase é muito bonita e muito impactante. Então, faça isso. Converse com alguém e indique o caminho. É uma coisa que a gente fica batendo muito na tela, muito na tela. Fala com alguém que é próprio da área. Não fica jogando conversa ao léu. E se por acaso um amigo seu chegou para você e te contou uma situação em que você sabe que você não pode resolver, não espalha para ninguém, não. Porque é muito triste quando você pega algo de alguém e espalha para as outras pessoas, que se torna uma fofoca, e aí ele que já estava fragilizado por aquela situação, ele fica mais fragilizado ainda e mais descrente ainda em acreditar que ele tem amigos. Aí que a coisa desguindola por completo. Então, ele era uma pessoa, era judiada pelo pai, saiu de casa, foi expulso de casa aos 14 anos, aos 15 anos já estava dentro de uma facção, depois ele foi retirado dali, um assistente social, leva para casa de uma família muito boa, e que ele teve, aí vamos colocar que ele tenha tido uns 10 anos, né, de 15, 16, uns 25, até quase 30 anos, uma vida tranquila. Depois ele viu que o aperto financeiro dele, ao invés dele procurar um novo emprego, alguma outra coisa, pedir para a esposa trabalhar, vamos ajudar, ou então vamos fazer as despesas menores dentro de casa, ele vai fazer o quê? O que ele sabia fazer quando ele era adolescente, voltar para o mundo das drogas. E isso desgrindelou a família, acabou com a família dele. Na prisão, quando ele viu, que ele sentiu, que ele se ajoelhou e ele pediu ajuda, ele conseguiu essa ajuda. E graças ao pai, ele teve um sucesso. Esperamos que ele continue com esse sucesso até o final da vida dele aqui na Terra, dessa vida terrena. Mas, por favor, não façam picuinha com a vida dos outros. Muito triste. Falar do outro é fácil. Falar do outro é fácil. Falar do outro é fácil. Agora, deixar falar da sua vida, aí eu quero ver. Então, ajude, ao invés de afundar mais a pessoa, ajude. Sem querer nada. A caridade nunca falha. Esse quinto passo eu acho espetacular, porque ele justamente fala sobre a confissão, né? Você confessar, vamos dizer, perante Deus, perante Cristo, perante quem tem autoridade e também perante o nosso próximo. Então, vamos dizer que eu, por acaso, tenha ofendido a Penha, ou ao James, ou talvez ao Heron. Então, o que eu devo fazer? Além de confessar ao Senhor,
se for um pecado grave, vamos dizer, a pessoa que tem autoridade, eu também devo confessar vamos dizer, para o meu amigo. Ó, James, eu fiz aquilo com você, infelizmente, né? Então me perdoe. Tá, isso faz parte justamente vamos dizer, do sentimento que você vai ter de que de fato foi perdoado, que houve, tá, por parte não só da pessoa, mas como do Senhor também, o perdão total do seu erro, do seu pecado. Porque não adianta só dizer, nossa, eu passei a perna no James, eu fui desonesto com ele, então chegar a confessar para o Senhor, tá, eu passei a perna no James, tal, né, passei um cheque sem fundo para ele, tal, me desculpa, tal, e pronto. Não, eu tenho que falar para o James, passei um cheque sem fundo para você, vamos dizer que é de R$1.000, eu quero te pagar o cheque, tá, e etc. Enfim, eu tenho que ter a reparação do erro, que também é importante. Não adianta simplesmente eu confessar ao Senhor e não reparar o meu erro. Então, muitas pessoas pensam que, porque o sacrifício expiatório de Cristo é o suficiente, que eu matei um cara, confessei. Então, não. Você tem que passar por um processo também de arrependimento. Então, vamos dizer, um desses processos é confessar a pessoa, outra a autoridade devida, se for um crime, tá? E você pagar por esse crime. Tá? Porque não adianta simplesmente, eu estou arrependido, matei 50 pessoas, me arrependi, pelo sangue de Jesus, aquela coisa toda que a gente vê, não é só isso, não é o suficiente. Então, existe um processo pelo qual nós ainda temos que passar, para que esse, vamos dizer, arrependimento, de fato, seja concretizado, né? Que tenha valor. E a partir do momento que você tem, vamos dizer, esse sentimento, a gente tem que lembrar que foi perdoado, passamos por todo o processo. Como eu falei, existe um processo do arrependimento. Então, uma vez que nós passamos por esse processo e que sabemos que de fato fomos perdoados, não devemos mais nos lembrar desse pecado, desse erro. Porque uma das coisas que eu acho que às vezes ocorre com muita gente, pelo menos comigo, eu acho que com todo mundo, você fica ainda se culpando por uma coisa que já foi perdoada. Então é muito claro, o Senhor nos diz que uma vez que eu te perdoei, esquece, eu já não me lembro mais desse pecado. Então, nossa, eu fiz isso de errado. Eu passei o cheque sem fundo para o James. Não, peraí, já paguei o cheque dele, já está tudo certo, então pronto, morreu. Eu não tenho que ficar ainda batendo, nossa, eu fui desonesto, eu sou um cabra safado. Não, enfim, passou, já foi perdoado. Então, a gente não deve, vamos dizer, ficar batendo na tecla de uma coisa que já foi perdoada. Então, dessa forma, nós vamos ter justamente uma consciência tranquila, porque eu acho que uma das armas que o adversário tem é justamente essa, de sempre cutucar na gente, não, você não é bom, você é ruim, você não tem perdão pelo seu pecado, você não é perdoado. Mas nós sabemos que através dos passos do perdão, né, a gente pode voltar a ter essa luz. Então é isso que eu acho que pelo menos isso que me tocou essa parte hoje, né? Que não adianta simplesmente nós nos arrependemos. Temos passos de arrependimento. E uma vez que isso passou, que passamos por esses passos, que nós fomos, no caso, perdoados, simplesmente em vida nova, não vamos pensar mais a respeito disso e vamos continuar a viver, porque você viver com culpa, você só volta justamente a fazer a coisa errada. Então é isso, eu passo minha palavra para o James. Então, Obrigado, pessoal. Esse foi nosso programa de hoje, dessa sexta-feira iluminada, onde estamos no 5º passo. Próxima sexta-feira iremos tratar do 6º passo e como prometemos a vocês, e porque isso tem a ver com as Escrituras. Tem tudo a ver com a Escritura. Isso é a libertação em Cristo. E a gente deve saber quais caminhos devemos galgar para sermos libertados em Cristo. E até sexta-feira que vem, um forte abraço, e sexta-feira ainda estaremos aqui no mesmo local, no mesmo horário, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, até sexta-feira que vem. Tchau.